Nós como igreja vivemos em um tempo onde somos procurados constantemente como cristãos para auxiliar pessoas. Eu tenho certeza que todos nós já passamos por situações semelhantes a essa. Quando alguém no nosso trabalho fica sabendo que professamos a fé em Cristo, elas logo nos procuram e dizem assim: faz uma oração por mim. Você pode me dar um conselho? Eu estou desesperado, não sei como agir. Cada dia mais eu fico feliz por isso. As pessoas têm procurado a luz de Cristo em nós. E isso é bíblico. A palavra do Senhor diz que nós somos luz do mundo e temos que iluminar aqueles que estão próximos de nós, principalmente aqueles que estão em trevas. A questão é o quanto nós estamos preparados para auxiliar estas pessoas, o quanto nós estamos seguros, capacitados, o quanto nós desejamos isso em nosso coração. Eu penso que hoje a igreja precisa levantar literalmente um exército de conselheiros, capacitar e preparar as pessoas para que elas possam cumprir o chamado, para que elas possam ser luz, para que elas possam ser sal, fazer a diferença na vida daqueles que estão próximos, sejam familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Por isso que eu decidi compartilhar estes vídeos com vocês, falando sobre a importância do aconselhamento e muito mais, auxiliando você a aconselhar segundo um padrão, sobre um princípio bíblico na sua vida. Como eu já falei, já passei por milhares de aconselhamentos. Eu tenho muita experiência nessa área e eu quero compartilhar com você estas experiências. E nesse vídeo eu quero falar sobre princípios importantes para desenvolvermos um aconselhamento eficaz que venha refletir Jesus na vida daqueles que nos procuram. O primeiro princípio é que todo aconselhamento ele deve ser livre de julgamento. Quando a pessoa vier compartilhar com você os seus problemas, nós precisamos entender que é importante nós nos envolvermos naquilo que ela está falando, mas não podemos de forma alguma julgarmos pelos erros que elas cometeram. Nós precisamos entender como ela foi construída, quais foram os seus valores, os princípios da sua vida. É errado? Claro que é, mas não estamos ali para julgá-la, estamos ali para conduzi-la a um processo de transformação, de restauração na sua vida. Quando eu falo deste princípio de livre de julgamento, nós precisamos entender que por mais difícil que seja o processo de aconselhamento que nós estamos acompanhando, toda pessoa que está ali, ela reflete a imagem de Jesus, Deus a ama. Então nós precisamos caminhar com ela como Jesus caminharia se estivesse ao lado dela. Você já parou para pensar como poderia ter sido a vida da mulher adúltera quando teve aquele encontro com Jesus, quase sendo apedrejada pelos fariseus, se Jesus não estivesse amado e não estivesse a julgado? O texto diz que os fariseus trouxeram aquela mulher, eles literalmente jogaram aquela mulher aos pés de Jesus e disseram: ela foi pega em adultério, todos com as pedras na mão. E o que eu acho interessante é que certamente aquele adultério foi gerado por um casal, aquela mulher com um homem, mas eles esconderam o homem e apresentaram apenas a mulher para Jesus e disseram: segundo a lei mosaica, ela deve ser apedrejada, qual será a sua direção? Eu fico imaginando aquela cena, Jesus olhando para aqueles homens, olhando aos olhos daquela mulher, e com certeza no olhar dele não havia julgamento para aquela pecadora. Ele olha para aqueles homens novamente e diz: aquele que não tem pecados, atire a primeira pedra. Naquele primeiro momento ele não deu uma lição de moral, ele não olhou para ela e disse: ei, sua pecadora, se levante, o que você tem a dizer? Como você pode se defender? Ele apenas disse: aqueles que não têm pecados, atire a primeira pedra. Ou seja, não teve julgamento nenhum. Todos aqueles homens começaram a soltar as suas pedras e começaram a sair de fininho. Então Jesus olhou para ela e perguntou: onde estão aqueles que te julgaram, aqueles que te condenaram? E ela falou: todos foram embora. Jesus, naquele momento que ele estava concluindo aquele processo, ele apenas disse para a mulher: vá e não peques mais. Ele estava dando uma direção para ela não permanecer naquela vida de erros que certamente as consequências seriam destrutivas. Eu vejo aqui muito amor, eu vejo aqui uma ausência de julgamento, mas uma presença de direção. Segundo princípio fundamental para um conselheiro é que nós precisamos conduzir todas as pessoas que nos procuram para um aconselhamento a um processo ou de transformação ou de perdão. Um aconselhamento ele não pode ser um monólogo, apenas aquela pessoa que fala e você ouve, ou um monólogo,
da pessoa te procura uma direção, ela fala basicamente do seu problema e você começa a simplesmente falar, até porque nós encontramos alguns conselheiros que cometem esse erro. O aconselhamento, ele é um diálogo, é uma conversa. E dentro dessa conversa nós precisamos entender que ela vai ter que conduzir a pessoa que está sendo aconselhada, que eu chamo do aconselhado, a dois elementos. Ou a um processo de transformação, ou a um processo de perdão. Quero falar rapidamente sobre perdão, porque muitos dos casos que nos procuram são pessoas que estão com a sua vida amargurada, pessoas que estão rancorosas, pessoas que se frustraram, e muitas dessas precisam aprender a liberar perdão. Até porque o perdão, ele não é uma escolha, ele é uma decisão. E aquelas pessoas que não conseguem liberar perdão, elas acabam tendo uma alma propícia a ataques malignos, uma alma propícia a rancores cada vez que vão escravizá-las mais. Então o conselheiro, ele precisa conduzir as pessoas que estão no seu processo de aconselhamento a este processo de perdão. Por mais difícil que seja a situação que ela enfrentou na sua vida, nós conselheiros precisamos mostrar dentro das Escrituras a importância do perdão. A Bíblia diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, é muito. E talvez isso é apenas para uma pessoa e talvez apenas para um dia. Nós precisamos exercer isso. E você, conselheiro, vai conduzir a isso. Não avalie aquele que lhe fez mal, avalie sempre o processo do perdão. O segundo elemento que nós devemos levar em consideração dentro do nosso processo de aconselhamento, depois do perdão, é o processo de transformação. Muitas pessoas vão nos procurar falando dos seus fracassos, falando das suas frustrações, falando das suas dificuldades. E muitos desses fracassos acabam sendo apenas consequência das escolhas que elas tiveram no passado. São apenas frutos, colheitas das sementes que elas lançaram. Então eu, como conselheiro, você como conselheiro, precisamos conduzir essas pessoas a esse processo de decisões para a transformação. Livro de Provérbios, capítulo 15, verso 22, o autor diz: os planos fracassam por falta de conselhos. Se não houver conselho, vai continuar no fracasso. E se buscar conselho, nós como conselheiros, instruídos pelo Espírito Santo, precisamos conduzi-las a um processo de transformação. Por exemplo, um adúltero nos procura. Você tem que fazer com que ele compreenda que o adultério vai levá-lo cada vez mais à destruição. E ele tem que transformar, passar por esse processo de transformação. O mentiroso, quando ele nos procura, se nós entendemos que a causa de tudo aquilo que ele está vivendo é a mentira e ele confessou isso para nós, tem que existir um confronto para que exista uma transformação. Se o problema é passividade, nós temos que conduzir dentro das Escrituras Sagradas o nosso aconselhamento a um processo de transformação. O aconselhamento que não passa pelo perdão e não passa pela transformação foi apenas um bate-papo, não foi um aconselhamento genuíno. E nós precisamos entender, você não está aqui apenas para ser bonzinho, apenas para conversar, apenas para trocar uma ideia. Eu fico triste até quando chega alguém e fala: não, pastor, eu vim aqui para trocar uma ideia. Não, eu não estou aqui para trocar uma ideia apenas. Eu estou aqui para ser bênção na sua vida. Eu sou conselheiro e eu quero ser um instrumento de Deus para abençoar você. E nós precisamos exercer esses dois elementos. E o terceiro princípio para sermos conselheiros eficientes: precisamos conduzir todo o processo do aconselhamento com sabedoria. Você tem que saber onde você vai atender a pessoa. Às vezes o conselheiro atende em qualquer lugar. Não vamos conversar aqui no final de culto. As crianças estão correndo, gente falando alto, pessoas passando o tempo todo. E o aconselhado não se sente confortável o suficiente para abrir o que ele precisa abrir. E ele tem aquela conversa superficial. Número 2, além de você escolher o ambiente, tem que ser um ambiente neutro. Já vi pessoas que foram trazer aconselhamentos num ambiente que ele era tomado por atuações malignas e ele não conseguiu fluir ali no Espírito Santo, o ambiente estava travado. Alguém pode me dizer: ó, pastor, mas nós somos autoridades. Mas nós fomos num ambiente que não estávamos preparados para chegar ali. Não teve uma batalha espiritual para a gente poder chegar e tomar posse daquele território. Outro ponto fundamental para conduzirmos o processo com sabedoria é que quem conduz o processo é o conselheiro e não o aconselhado. Já vi muitos processos de aconselhamento onde o aconselhado ele tomou conta do processo. Ele começou a dizer o que ele fez, mas o que ele ia fazer, como teria que ser, e aí se perdeu. Por exemplo, tem muitas vezes o aconselhado ele acaba conduzindo o processo até no tempo. O tempo de aconselhamento ele tem que ter um limite. Dentro dos meus processos de aconselhamento, e eu vou te dar essa dica, você pode avaliar se vai usar nos teus processos, o aconselhamento ele deve tomar entre 60 a 120 minutos no máximo.
2 horas. Porque quando começa a passar disso, começa a ficar maçante para ambos. A não ser que já seja um processo, talvez voltado a mapeamento espiritual, com certeza vai ser mais longo. Mas um processo de aconselhamento vai ser no mínimo 60 minutos. Se for rápido, não presta, eu sempre digo isso. E se for muito demorado, você vai ter dificuldades no processo. Você tem que ter um limite. E quem determina este limite? O conselheiro. Por isso que ele tem que ter sabedoria para o processo. Então vamos avaliar como fazer um processo eficiente. Todo processo de aconselhamento você vai começar com uma oração. E você vai pedir uma direção do Espírito Santo para toda aquela conversa ser conduzida por Ele e todas as necessidades de um aconselhamento instruídas por Ele. Depois você vai ouvir. O conselheiro sábio, ele ouve sempre com uma caneta na mão e ele vai tomando nota dos principais pontos. Ele precisa estar com o seu coração fluindo Deus, ele precisa ter instrução da palavra para poder continuar o processo. Depois que ele ouviu, agora ele vai começar a dar as instruções, ele vai começar a dar as direções, se necessário for. Ele precisa conduzir esse processo num tempo que ele tem, sem ficar olhando no relógio quanto tempo está faltando, mas ele precisa saber exatamente quanto tempo vai levar. Uma outra dica fundamental para você ter um aconselhamento eficiente é você ter uma música de fundo. Um louvor, uma adoração, talvez só tocado, baixinho. Isso vai conduzindo o processo, a um ambiente de paz, para que o Espírito Santo venha fluir ali. Escolha uma playlist de mais ou menos o tempo que você vai levar no aconselhamento. Então eu tenho playlists de 1 hora e tenho uma playlist de 2 horas. E eu avaliando exatamente como vai ser a minha agenda, o tempo que eu tenho disponível, eu escolho uma das duas. E eu coloco aquela playlist. Então eu não preciso ficar olhando no relógio, perdão. Eu estou ouvindo a música. Quando eu vi que a música acabou, meu tempo acabou. Se eu separei 1 hora para a minha agenda, não precisa ninguém bater na minha porta e dizer, pastor, acabou, eu já sei, e eu vou conduzindo para o processo de finalização. Se forem 2 horas, da mesma forma. É claro que às vezes você está no processo do aconselhamento e talvez você tenha que dar um pouco mais de tempo ali. Por isso você não pode fazer a sua agenda de aconselhamento pautado logo na sequência do outro, que você pode ter problemas. Deixa uma meia hora de gordura, podemos dizer assim, para eventuais situações. Mas quem finaliza o processo é você. Aí pessoas me perguntam nas minhas aulas, pastor, eu não sei como conduzir, às vezes a pessoa está falando e eu não sei como conduzir, o tempo já encerrou, eu tenho outra pessoa para aconselhar, eu tenho outro compromisso. Eu conduzo sempre no processo de finalização com uma oração. Ouvi, ok, dei a direção e falo, bom irmão, deixa eu orar por você agora. Não, mas eu tenho mais uma situação. Bom, vamos marcar um outro encontro para a gente continuar? Eu tenho agora que finalizar porque já tem outra pessoa esperando, tenho um compromisso, mas nós vamos voltar. Faço a oração, marco, agendo para o próximo encontro, até porque a gente não vai conseguir, talvez, resolver problemas em apenas um encontro. Tem pessoas que passaram 10, 15 anos construindo essa situação, não se resolve em 2 horas. Nós vamos precisar de mais tempo e todo esse processo tem que ser conduzido pelo conselheiro e vai ser conduzido com sabedoria. E o último ponto para nós avaliarmos quando falamos sobre sabedoria no processo, é claro, precisamos ter a direção e a manifestação do Espírito Santo o tempo todo. Porque o processo ser conduzido com sabedoria, ele não é apenas você cuidar de todos os elementos, mas é você estar sensível àquilo que o Espírito Santo vai falar através de você. Lembre-se, conselheiro, não é o seu coração que vai aconselhar aqueles que te procuram, mas sim o coração de Deus que vai te usar como instrumento para ser bênção na vida de todos aqueles que estiverem próximos de você. Que você possa ser um líder abençoado, um pastor abençoado, um bom conselheiro e seja instrumento de Deus. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima.